Temos, então, a primeira apresentação de hoje, que vai ser conduzida pelo consultor técnico da empresa de pesquisa energética, a EP, o Rafael Araújo. Rafael, por favor. Alguém arma isso aqui para ele? Tudo bem, Rafael. Eles vão armar aqui a máquina para você. Fica. Certinho. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito à EPE para estar presente aqui nesse evento importante da indústria do biodiesel. Gostaria de dizer também que é uma honra estar aqui representando a EPE e também falar após essas falas excelentes das eloquentes autoridades que falaram antes de mim. Então, é um desafio aqui que eu vou ter que superar, mas vamos lá, vamos seguir, vamos apresentar o que a EPE tem para falar, principalmente dar uma perspectiva aqui do que é o mercado do ciclo diesel e também um mercado futuro que a gente espera para os combustíveis desse ciclo diesel. Então, rapidamente sobre a EPE é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e nós temos a missão de subsidiar as políticas públicas e o planejamento energético com relação aos diversos energéticos do país. E no nosso caso, lá na área de biocombustíveis, nós focamos estritamente nos biocombustíveis, no diesel, no biodiesel, no etanol e biogás, biometano e outros que vão vir mais fortemente no futuro, como o SAF e os combustíveis marítimos. A EPE, ela também visa a promoção dessa transição energética que é aderente às potencialidades do país, buscando nos vangloriar, aproveitar das nossas vantagens competitivas aqui do Nacional. A EPE também tem um assento no Conselho Nacional de Política Energética. Então, rapidamente aqui nesse slide, é um panorama de como um panorama temporal de como nós abordamos nossos estudos. Nós temos estudos de longo prazo, que é o Plano Nacional de Energia, que está sendo elaborado este ano, em conjunto com o Plano Decenal de Expansão de Energia. Então, é uma missão extremamente desafiadora. Nós fazemos esses dois planos ao mesmo tempo. O Plano Nacional é 2055 e o Plano Decenal é a visão 2034. Tá? E mais no curto prazo, nós focamos um pouco na questão de segurança do abastecimento, onde nós traçamos perspectivas para os diversos combustíveis em um estudo específico, são as perspectivas de demanda de combustíveis para o curto prazo, que deve ser lançado amanhã, que é a programação. Lá estão explicadas as nuances que vão orientar o nosso consumo de combustíveis dentro de 2 anos. Tá? E aqui nesse documento que a gente vai publicar amanhã, ele está considerado também o biodiesel, a gente apresenta o biodiesel e também o ciclo Otto, focando na gasolina e no etanol hidratado. Tá? Só uma ressalva aqui que as metodologias de curto prazo elas são um pouco diferentes das metodologias de longo prazo, que às vezes vocês podem estranhar alguma diferenciação, mas são modelagens específicas para o curto prazo, onde nós podemos ver ter mais substância para poder fazer as estimativas nesse período. Então, rapidamente, falando sobre as características do mercado de diesel e biodiesel, nós vemos que o ciclo diesel vem crescendo, a demanda de ciclo diesel vem crescendo substancialmente nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade. E nos últimos anos, depois da pandemia de 2020, ela teve um crescimento vigoroso.
Vocês podem ver ali que desde 2020 até 2023 houve um crescimento de 4,4% ao ano. E no período anterior houve momentos também de 4% ao ano, mas lá recentemente houve uma determinada estabilidade nesse crescimento. Então, foi realizado ali em 2023 uma demanda de 67 bilhões de litros do diesel B. E nós vislumbramos aqui, até um spoiler para esse documento de amanhã, nós vislumbramos que em 2025, essa demanda já esteja atingindo cerca de 72 bilhões de litros. Tá? Então, já continua um crescimento vigoroso, que é respaldado pelas exportações exportação de matérias-primas, de grãos, do agronegócio. E aí, esse slide, ele simplesmente retrata isso que eu estou falando agora, que ele destrincha qual o setor que tem maior demanda do ciclo diesel, que é o setor rodoviário, transporte rodoviário, com cerca de 78% da demanda total. O setor agropecuário também tem a sua participação, que também é relevante. Então, se nós somarmos esses dois setores, eles chegam aqui a mais de 90%. Do total da demanda, então é extremamente relevante esses dois setores associados, tanto da produção agrícola quanto do transporte de commodities e produtos, etc., em geral. Tá? E como é que essa demanda é suportada, essa demanda de combustíveis é suportada? Nós temos a produção nacional, mas também nós somos dependentes de importação em cerca de 25% do diesel A, como vocês podem ver no gráfico à direita. E em termos volumétricos, elas alcançam ali cerca de 15 bilhões de litros. Tá? Então, é importante também a participação do biodiesel para reduzir essa dependência externa, que é o que está comentado nessa parte pequena aqui no canto direito, inferior, onde o biodiesel ele tem uma missão aqui, além da questão de renovabilidade, a questão de segurança energética, mas também de retenção de divisas aqui no país. Os gráficos à esquerda e central, basicamente, eles dão um panorama de qual é o fator de utilização das refinarias nacionais. Então, é um fator de utilização relativamente alto, tá? E vem se mantendo, vem crescendo ao longo do tempo, mas dá um indicativo que, caso haja uma demanda maior, uma demanda superior de diesel no futuro, nós vamos estressar ainda mais esse parque de refino nacional. Estão previstos alguns investimentos, como vocês vão ver posteriormente, mas vamos utilizar cada vez mais essa capacidade de produção de derivados de petróleo. Também teremos necessidades adicionais de importação de diesel, caso o biodiesel não tivesse uma elevação. Então, esse movimento consorciado do aumento da produção de biodiesel, do aumento do consumo de biodiesel, ele traz uma segurança energética no futuro. Tá? Então, basicamente, isso aqui é só uma distribuição regional, aqui onde vocês podem ver onde as refinarias de petróleo no Brasil elas se localizam. Tá? Uma capacidade, são 18 refinarias com uma capacidade aqui de 2,3 milhões de barris por dia. E aí um contraponto aqui, que eu achei interessante trazer aqui para vocês, é um mapa das usinas produtoras de biodiesel, onde aquelas unidades produtoras, aquelas refinarias, elas estão centralizadas ali na região sudeste. Eu costumava falar do etanol, então geralmente a gente fala centro-sul, tá? Desculpa. Mas na região sudeste, então a gente vê uma distribuição espacial aqui dentro do país, onde o biodiesel, as unidades produtoras de biodiesel, elas estão internalizadas no país. Então isso facilita um pouco a logística desse produto nas bases de distribuição do país e de forma que o biodiesel ele seja colocado em todo o território nacional. E aí, olhando um pouco na questão de capacidade produtiva e fator de utilização, nós vemos que
em 2024, foram produzidos 9,1 bilhões de litros de biodiesel, tá? Com uma capacidade produtiva aqui de quase 15 bilhões de litros. Ou seja, um fator de utilização, aqui fazendo o mesmo paralelo em relação às refinarias, de cerca de 61%. Então, essa capacidade produtiva excedente, ela permite a utilização de biodiesel em outros setores, como vou mostrar um pouco mais à frente, e já tem sido colocados aqui como o setor marítimo, a exemplo da Petrobras. Também a utilização em frotas cativas, e algumas indústrias algumas empresas, na verdade, estão utilizando o biodiesel com 100% em seus caminhões. Então, é uma iniciativa que ela apoia, ela é concorrente para o atingimento das metas de descarbonização, da transição energética. Então, são ações importantes, e aqui nesse slide é apresentado que é uma capacidade produtiva excedente que possibilita essa utilização superior. Então, rapidamente, em termos de matérias-primas, a soja ainda é o principal insumo para a produção de biodiesel, já aumentando aqui para 74%, quando em 2023 foi cerca de 70%. Outros materiais gráficos, 14%, e gordura bovina com 6%. E ano passado foi promulgado um decreto que visa a diversificação de matérias-primas. E é importante trazer para o país essa diversificação de matéria-prima, tanto em questão do insumo em si, mas também quanto a aspectos regionais. Provocar essa diversificação, por exemplo, na região Nordeste, vai favorecer também o desenvolvimento econômico e social naquela região, e também dar uma segurança de suportar a produção de biocombustíveis aqui no país. No gráfico à direita, nós temos uma evolução do mercado de óleo de soja brasileiro, onde atingiu ali em 2024 11 milhões de toneladas, e sendo que o consumo interno gira em torno de 10 milhões de toneladas, com o uso para biodiesel atingindo 6,6 milhões de toneladas. Olhando aqui agora que a gente fez um panorama do que houve no passado, a gente vai falar vou falar um pouquinho do futuro, tá? Então, especificamente para o diesel A, na época que foi elaborado o PDE 2034, foi considerado um crescimento aí de 12% no período decenal, ou seja, saindo de 47 bilhões de litros de produção em 2023 e atingindo 53 bilhões de litros. Isso também sendo possível, aquele degrau ali apontado ali em termos de 2029, com a introdução de 2 trens de refino na RENEST e a implementação do complexo de energias de Boaventura, que inclusive a EPE fez uma visita técnica tem umas 3 semanas, se não me engano, bastante interessante o complexo, e também projetos relacionados à produção de combustíveis sustentáveis de aviação e de diesel verde, tá? É bastante interessante, que a gente já vai incluir essa projeção dentro do PDE 35, e ela não estava aqui no PDE 2034. Aqui, nesse slide, a gente soma a produção de diesel A com a produção estimada à época de biodiesel, onde essa produção ela atingiria ali 66 bilhões de litros em 2034, um crescimento de 20%. Há um percentual estimado de 15% do biodiesel à época, tá? Eu acabei não trazendo aqui o consumo esperado de diesel B para o horizonte decenal, em termos gráficos, mas assim, em termos numéricos, ele atinge ali cerca de 83 bilhões de litros. Então, esse delta entre 83 bilhões de litros e esses 66 bilhões de litros é o que seria importado, tá? E aí, somando outras parcelas de diesel A, daria algo em torno de 86 bilhões de litros. E foi interessante a gente trazer dentro do PDE, dado que da legislação que a gente tinha vigente à época, a gente trouxe algumas análises que ajudam a suportar a tomada de decisão, seja de agentes públicos ou privados, na demanda potencial
de biodiesel nesse horizonte decenal. Então, nós fizemos 2 análises de sensibilidade, considerando um nível de referência de 15%. Então, as análises de sensibilidade são de cenário 2 e cenário 3, onde esse percentual de biodiesel ele avançaria de 15% até 20% no cenário 2, em 2030, e o cenário 3 ele avançaria até 25% lá em 2034, desculpa. Então, a diferença, vocês podem ver na última barrinha, concentrada aí onde os números estão destacados, ele sairia de uma produção de 13,6, de uma demanda, desculpa, de 13,6 bilhões de litros, e podendo atingir até 21 bilhões de litros, considerando 25% de biodiesel nesse setor. Tá? Vou fazer só uma ressalva aqui, onde eu estou colocando aqui 13,6 bilhões de litros de biodiesel. 1,1 bilhão de litros ali são decorrentes do consumo no setor marítimo. Tá? Então, a gente tem o obrigatório, que dá 12,5 bilhões de litros, com 15%, e 1,1 bilhão de litros nós estimamos que seria passíveis de serem usados para atendimento ao setor marítimo, que necessita de combustíveis de menor intensidade de carbono. Falar rapidamente aqui sobre o combustível do futuro, já que o Marlon vai falar a sequência com bem mais detalhe, então vou passar muito rápido aqui. Essa lei do combustível do futuro ela foi sancionada em outubro de 2024, visando uma descarbonização e incentivo a novos biocombustíveis, inclusive. O PDE 2034 ele não pôde incluir todo o arcabouço, todas as diretrizes que foram consideradas no combustível do futuro, porque nós desenvolvemos os estudos relativos ao PDE desde março até mais ou menos julho. Então, o que estava no projeto de lei, algumas questões que estavam no projeto de lei, a gente conseguiu incluir algumas coisas, mas nem tudo a gente conseguiu incluir. Então, todo o potencial que foi indicado na Lei de Combustíveis do Futuro em outubro, nós vamos tentar incluir já nessa versão do 2035, lógico que atentos ao que está regulamentado atualmente, mas pelo menos em análise de sensibilidade que a gente possa incluir aqui no plano. Então, e relativamente ao biodiesel, nós verificamos lá, na verdade está disposto na lei, né, que esse biodiesel ele poderia avançar até 20% em 2030, e isso a faixa de mistura dentro do diesel B, ela pode variar aqui entre 13% e 25%. Isso só vai ser definido pelo CNPE a partir do momento que haja viabilidade técnica de utilização e mistura ao diesel e também resguardada algumas diversas questões de segurança do abastecimento, preço, proteção ao consumidor, entre outros. Basicamente, aqui, fazendo um retrato aqui bem breve do Programa Nacional do Diesel Verde, ele visa incentivar a produção, a pesquisa, a produção e a comercialização desse energético, tá? E aumentar a renovabilidade da matriz energética brasileira. O PNDV ele integra os esforços para a transição energética, uma redução da dependência também de diesel importado, tá? Esse diesel verde ele deve ser exclusivamente produzido a partir de matérias-primas derivadas de biomassa renovável. Os percentuais eles devem ser atendidos de forma agregada no território nacional, e foi estabelecido um percentual mínimo, foi estabelecido que esse percentual mínimo de mistura no diesel ele não pode superar 3%, sendo que ainda vai ser regulamentado como esses percentuais eles devem ser introduzidos ao longo do tempo. Qualquer adição voluntária deve ser reportada à ANP. Então, esse aqui é um slide de resumo, e eu vou deixar aqui para vocês, não vou tocar em diversos pontos dele, eu acho que é bem ilustrativo
esse slide resumo em termos numéricos, tudo que é relacionado ao termo numérico dentro da Lei do Combustível Futuro está resumido nesse slide. E eu acho que é importante mencionar, já que foi falado aqui inicialmente, tanto da rota REFA quanto para a produção de SAF, quanto para a produção de diesel verde, etc., nós consideramos dentro do plano decenal as 3 projetos, que um era da Aslen, outro da Petrobras e outro da BBF. Então, nós estamos revisitando esses projetos, vendo qual é a segurança de investimento de todos eles. Vamos incluir já para esse próximo ciclo o projeto que está relacionado no Complexo de Energias de Boaventura. Na época, a capacidade produtiva tanto de SAF quanto a HVO era estimada em 2,2 bilhões de litros. Tá? Então, é possível que tenha alguma alteração para esse ciclo de 2025, mas nós podemos verificar que nós estamos trabalhando aí na ordem de 2 a 2,5 bilhões de litros para a produção consorciada de SAF e de HVO. Tá bom? E, para fechar essa breve apresentação, acho que é importante mencionar que a produção e uso dos biocombustíveis, eles fazem parte desse caminho para a redução das emissões, da intensidade de carbono dos energéticos, tá? De forma que o Brasil possa atingir os acordos estabelecidos, acordos internacionais de redução de emissões, e as políticas públicas elas vêm subsidiar, suportar esse crescimento de biocombustíveis, tá? De forma que o Brasil continue sendo protagonista na produção de biocombustível mundialmente e também seja protagonista nessa promoção da transição energética justa e inclusiva. Então, muito obrigado a todos. Então, bom dia. Obrigado, Rafael, pela apresentação. Vamos rapidamente para a próxima apresentação, que é do diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Marlon Arraes. Marlon, por favor, pode subir para cá. Pessoal, muito bom dia a todas e todos. Aqui uma satisfação enorme estar aqui nesse evento da Abiov, um evento que no ano passado contou com a participação da coordenadora geral de biodiesel, a Lorena Mendes, mas que esse ano a gente vem não para falar de um projeto de lei, mas sim de uma lei já sancionada e que já traz seus impactos e que já tem consequências tanto para um planejamento energético, como o Rafael pôde demonstrar aqui na sua apresentação, mas também para a economia, para os investimentos, para tudo que é feito em torno desse tema tão caro para nós, que é biocombustível, né? Os biocombustíveis, um tema para o qual a gente dedica e tem uma visão e um protagonismo global que é muito importante para nós. Bom, eu gostaria de começar essa minha apresentação falando aqui do impacto dos biocombustíveis, porque muita gente pode pensar, nossa, nós temos uma lei de biocombustíveis, nós já temos um etanol, já temos um biodiesel, vamos avançar ainda mais, vamos ter mais mandatos, mas vamos olhar esses números, vamos olhar esse nosso gráfico aqui que fala do etanol e do porquê que a gente tem vantagens tão importantes com o etanol. Se nós olharmos a sequência aí dos últimos 50 anos, esse ano faremos 50 anos de utilização de etanol misturado à gasolina e teremos 50 anos do aniversário aí do Proálcool,
a gente tem aí uma demanda energética que foi suprida por etanol e por gasolina ao longo de todos esses anos. E essa área verde toda que está achurada aí é uma área que corresponde aí a um impacto muito significativo para a nossa economia. Então, quando a gente analisa do ponto de vista energético, e as unidades que estão nesse gráfico em termos de demanda energética estão expressas em bilhões de em milhões de barris equivalentes de petróleo. Então, quando a gente olha essa área verde toda aí, o etanol foi responsável por economizar para o Brasil 2,9 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Do ponto de vista econômico, se nós atualizarmos, né, os preços do petróleo corrigidos pela inflação do dólar até o ano de 2024, a gente tem aí que este energético que deixou de ser importado, ele significaria algo em torno de 213 bilhões de dólares nas nossas reservas. Ou seja, se nós não tivéssemos tido etanol, nós teríamos 213 bilhões de dólares a menos nas nossas reservas que o país tem hoje, que são da ordem de 360 bilhões de dólares. E também, do ponto de vista ambiental, muito bem, evitamos aí a emissão de 1,4 bilhão de toneladas de CO2 na atmosfera, porque deslocamos consumo de gasolina. No caso do biodiesel, vamos fazer o mesmo raciocínio, vamos trazer os dados do balanço energético e que apontam que a gente teve aí uma economia bastante significativa também, da ordem aí de 430 milhões de barris equivalentes de petróleo, com a política do biodiesel que foram economizados, algo em torno de 38 bilhões de dólares de importação de diesel, que foi evitado nesse período também, e 240 milhões de toneladas de CO2 evitadas, que é exatamente a diferença. A área do biodiesel aí corresponde à diferença entre essa curva maior, que é a demanda total de diesel B, e a demanda total de diesel A. Essa diferença foi suprida com o biodiesel, que compôs aí o diesel B, que a gente utiliza desde o programa do biodiesel, e que contém percentual obrigatório de mistura. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente vê aí que o impacto total dos biocombustíveis no Brasil são, do ponto de vista econômico, 3,33 bilhões de barris de óleo, né, barris de petróleo economizados. Isso aí, para vocês terem ideia, corresponde a algo em torno de 34, 35 meses da nossa produção atual de petróleo do país. Então, quase 3 anos de economia de petróleo que os biocombustíveis nos trouxeram aí. 251 bilhões de dólares e 1,64 bilhão de toneladas de CO2 evitadas. Então, é exatamente por conta de todo esse benefício que a sociedade tem, seja do ponto de vista econômico, ambiental, né, social. Por conta de tudo isso, vale a pena nós avançarmos, vale a pena nós termos políticas que sejam empilhadas, que sejam acumuladas, que sejam somadas, para que a gente potencialize esse resultado. Se biocombustíveis é a nossa vocação do ponto de vista energético, para a produção de energia limpa, especialmente para o setor de transportes, por que não avançar mais? Por que não colocar mais elementos que coloquem incentivos para que nós possamos avançar mais? Então, numa frente de batalha onde você tem o seu maior potencial, é ali onde você deve colocar mais recursos, é onde você está avançando nessa guerra que é a guerra da transição energética e da mudança, do combate às mudanças climáticas, né? Então, a gente tem aí o RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, que acumula os mandatos de mistura obrigatória, que tem essa projeção de uma certificação dos biocombustíveis com base na análise do ciclo de vida, tão bem mencionado no painel de abertura, como sendo a materialização desse grande diferencial que nós temos em termos de produção energética, em termos de produção de energia limpa. E aí a gente soma tudo isso ao combustível do futuro, que aí traz o Programa Nacional do Biometano. Eu simplifiquei o nome, acho que o nome ficou com nome e sobrenome, acho que é melhor a gente trazer um nome mais simples. Então vamos falar de Programa Nacional do Biometano. O Programa Nacional do Diesel Verde, ou seja, um mandato que vai se combinar com o mandato do ProBio-QAV, no mandato de SAF,
porque serão 2 biocombustíveis ou 2 combustíveis sustentáveis que serão produzidos provavelmente na mesma unidade produtiva, na mesma unidade de biorefino, o programa de captura e armazenamento geológico CO2 e os aumentos das misturas, dos limites superiores das misturas de etanol e biodiesel. Nós tivemos um processo muito acertado. Há 10 anos atrás, a gente mudou o percentual do etanol na gasolina de 25% para 27%. Fizemos a análise de viabilidade técnica até 27,5%, que era o limite legal da lei. Há 10 anos atrás fizemos esse movimento. Estamos há 10 anos utilizando 27% de etanol anidro na gasolina. E aí podemos avançar um pouco mais, bebendo da fonte, por exemplo, dos Estados Unidos, que com seu programa de combustíveis de alta octanagem, em 2018, 2019, pensou e tentou fazer uma avaliação do que seria possível ser feito com base na melhoria do combustível que é fornecido para a sociedade. E aí, com base até naquilo que eu falei, vale a pena nós investirmos nesse aumento, até para fazer a transição que foi pactuada na COP 28, nos Emirados Árabes, da transição e do phase-out gradual dos combustíveis fósseis. Como foi bem mencionado pelo Pedro no painel de abertura, o Daniel Yergin faz uma observação bastante importante de que nós provavelmente estejamos ainda vivendo uma fase de expansão, mesmo com o avanço da transição energética, mesmo com o avanço de energia limpa, ainda assim nós estamos vivenciando um período de expansão da demanda por petróleo e por derivados de petróleo. Então, é um desafio grande e o mandato de mistura acaba sendo um vetor pelo qual se faz essa transição e esse phase-out gradual dos combustíveis fósseis. Tem também o marco legal da eólica offshore, o marco legal do hidrogênio, que também está sendo colocado de maneira bastante importante para o país, seja como insumo, seja como combustível mesmo, para combustível marítimo, na forma de amônia. O PATEM, que o deputado Arnaldo Jardim citou, que é muito importante para poder destravar investimentos, utilizando recursos de créditos tributários que não estão disponíveis ainda para a economia, mas que podem ser utilizados como um fundo garantidor e que podem constituir esse fundo garantidor, que será importante para destravar aí investimentos para, no caso, empreendimentos que sejam de menor monta e para os quais, às vezes, o empreendedor não tem condições de oferecer garantias substantivas. Então, nós podemos criar um fundo, criar um mecanismo a partir do qual se tem o financiamento seguro de unidades produtivas, por exemplo, de biometano, que são de menor escala, para que a gente possa ter isso destravado. E também, finalmente, o mercado legal do carbono, né, o mercado de carbono no país, que ainda vai levar um tempo para se consolidar, mas que também vai se juntar a todo esse esforço da nação para que a gente tenha essa transição energética. E aí vamos, hoje, detalhar um pouco mais aí o portfólio do combustível do futuro, né? A gente tem vários mandatos, são várias frentes, é mais um portfólio, seja para investimentos e seja para descarbonização de novas economias, de novos setores da economia que antes não dispunham de soluções relacionadas especificamente a biocombustíveis, como é o foco do combustível do futuro, mas basicamente começando ali pelo canto superior direito, a gente tem o SAF. O SAF, que vai começar em 2027, pode avançar entre 1% e 10% na meta de redução de emissões desse setor. É uma forma que utiliza a vantagem da certificação de biocombustíveis, com base na análise do ciclo de vida, e faz com que a gente possa inovar e ter um mandato que é tecnologicamente neutro. A gente não faz nenhum mandato volumétrico em relação a tecnologias pré-selecionadas, a gente não tem mandato volumétrico, e inova. O Brasil é o primeiro país no mundo a ter um mandato de redução de emissões para o setor aéreo, um mandato de reduções não atrelado a qualquer tecnologia e não sendo um mandato volumétrico. Regulamentação está caminhando, como nós vamos ver mais adiante, e a gente vai ter aí mais uma economia, mais um setor relacionado a biocombustíveis. O Programa Nacional com mandato de biometano, né, ou seja, o Programa Nacional de Biometano, que também vai fazer a imposição de um mandato de redução de emissões, e nós vamos ter aí uma banda
para fazer a descarbonização do mercado de gás, uma banda que vai impor uma redução de emissões, uma descarbonização entre 1% e 10%, o CNPE ficando a cargo dele a missão de fixar essa meta anualmente. A regulamentação da atividade de captura e estocagem de carbono, que é muito importante, para, já que nós fazemos análise de ciclo de vida, já que nós temos uma avaliação da sustentabilidade da produção de biocombustíveis e de combustíveis do país, a gente tem condições de avançar ainda mais e ter resultados ainda melhores, uma descarbonização ainda maior e trazendo um cômputo ainda maior daquilo que nós fazemos na nossa bioenergia. Completando, o Programa Nacional do Diesel Verde, como eu disse, conectado ao mandato de SAF, para que a gente possa ter a separação em 2 produtos que, com seus mandatos, vão poder proceder à remuneração desses investimentos, sem onerar excessivamente o mercado aéreo, porque aquele produto que também é produzido no biorefino possa ser utilizado de maneira economicamente viável e que também possa ter esse apoio para a produção do SAF. Vamos integrar políticas de mobilidade, acho que é muito importante a gente lembrar aqui que, com base naquilo que nós construímos com o RenovaBio, a gente também vai ser pioneiro naquilo que é o regime automotivo nacional, que é o MOVER, que também ainda está esperando a sua regulamentação, está esperando a fixação das suas metas, mas que, contando com o RenovaBio, contando com todo esse planejamento energético que o Rafael bem trouxe, a gente vai poder fixar metas e fixar, com base em parâmetros mensurados de análise do ciclo de vida, na intensidade de carbono dos energéticos e na participação desses energéticos, fixar metas ambientais, não só de eficiência energética, mas de eficiência ambiental para os veículos produzidos aqui no Brasil. E certamente, eu acho que o Henry vai poder comentar isso depois também, o painel que nós vamos ter aqui vai discutir, ou pode discutir de maneira bem ampla, mas eu tenho certeza que, dado o perfil da nossa matriz energética, dado o perfil que nós temos de baixa intensidade de carbono dessa matriz energética, nós temos condição de produzir veículos também, em comparação com seus concorrentes em outros países, também bastante sustentáveis. E também avançando aí na mistura de biocombustíveis, E27 limite passa a ser 35%, e no caso do biodiesel, 15%, que era o limite anterior de uso, passa a 25%, mediante uma comprovação da viabilidade técnica. Todo o nosso objetivo aqui, como eu disse, é fazer com que a gente possa potencializar essa utilização de biocombustíveis, porque, de fato, eles são uma maneira, como a gente pôde demonstrar isso com os números do RenovaBio, a descarbonização mais competitiva que nós temos notícia. Se nós analisarmos gramas de CO2 por megajoule, gramas de CO2 evitada por megajoule, certamente o Brasil tem uma das matrizes mais competitivas para proporcionar ao consumidor e à sociedade a melhor descarbonização ao menor custo possível. Então, existem resultados muito importantes, acho que o Rafael já colocou isso, peço perdão pelas letrinhas, pela fonte pequenininha, mas aquilo que nós falamos, supondo aqui no futuro um potencial, um eventual E35, a gente vai ter aí uma economia num horizonte até 2037 da ordem de 26 bilhões de litros de gasolina, que deixarão de ser consumidos no país. No diesel verde, outros 24 bilhões de litros de diesel. Com o B25, se nós alcançarmos aquele cenário 3, Rafael, o cenário 3 que você colocou, dá aí quase 65 bilhões de litros nesse horizonte até 2037 de diesel que nós vamos deixar de importar ou de produzir ou de consumir, enfim, aqui no país. ProBio QAV, a mesma coisa, uma economia aí de 5,6 bilhões de litros de QAV nesse mesmo horizonte, e o conjunto total de emissões evitadas, porque aí a gente tem que lembrar que a gente precisa tratar de maneira racional e fazer com que a gente possa ter uma transição energética a mais efetiva possível para combater as mudanças climáticas. O Brasil tem que ser vocal nisso, o Brasil tem que se posicionar de maneira muito efetiva e muito firme nesses painéis, nos fóruns globais que lidam com esse tema, para não deixar com que nós possamos ter, não deixar com que a gente possa ter muito trabalho perdido ou que a gente retroceda
nos fóruns multilaterais em função, aí estou falando especificamente da postura norte-americana recente, que não quer colocar isso como prioridade na sua agenda de política pública. Na sequência da sanção da lei, a gente fez diversos encontros lá no Ministério de Minas e Energia, imediatamente até a sanção da lei. No mesmo mês de outubro, nós fizemos o primeiro seminário, o primeiro workshop lá no Ministério para tratar especificamente da evolução das misturas. Depois fizemos outros encontros, outros 5 encontros, estão totalizando 6 encontros diretamente ligados ao combustível do futuro. Fizemos uma transmissão ao vivo pelo canal do Ministério no YouTube. Todas as apresentações que foram feitas lá estão no site do Ministério para download, para acesso de quem quiser rever esses workshops. Esses workshops deram início a um processo de discussão sobre a regulamentação da lei do combustível do futuro. E aí, na resolução que foi aprovada em dezembro de 2024 pelo CNPE, a gente aprovou a resolução número 12, que criou o Comitê Técnico Permanente do Combustível do Futuro. Nós temos comitês técnicos no âmbito do CNPE, poucos são permanentes, esse é um deles. Outro relacionado ao setor elétrico é permanente também. Nós temos a possibilidade aqui de agilizar as discussões relativas à regulamentação da lei do combustível do futuro. E o Comitê Técnico Permanente do Combustível do Futuro vai propor a criação de 4 subcomitês, perdão. Isso ainda está a ser confirmado, mas nós pretendemos propor um subcomitê específico para tratar da regulamentação do biometano, um subcomitê específico para tratar da integração de políticas públicas de mobilidade, um para tratar especificamente da avaliação de altos teores de biocombustíveis e um para tratar especificamente de CCUS, BECS, enfim, captura e armazenamento de carbono, a regulamentação disso. Uma vez vencida a etapa de regulamentação, esse subcomitê se extingue e a gente abre outra frente, mas a princípio seria isso. Só que isso ainda está para ser confirmado, não está batido o martelo nessa composição de subcomitês, mas nós queremos indicar com isso que o processo de regulamentação do combustível do futuro vai trilhar um caminho de amplo diálogo, de ampla participação social, onde a gente, dentro do governo, vai constituir grupos de trabalho específicos, mas grupos de trabalho que terão uma interlocução contínua com a sociedade. E se nós pensarmos em tudo que a gente precisa fazer em termos de regulamentação do combustível do futuro, como eu disse, nós temos mandatos que deverão ser implementados para já começarem a sua vigência a partir de 2026, como é o caso do biometano, seja no caso do SAF a partir de 2027, nós temos pouco tempo até fechar todo esse processo de regulamentação. Já temos um bom caminho trilhado com a RenovaBio, já temos instrumentos, boa parte deles será utilizada para acelerar essa regulamentação que falta para os demais, mas, de qualquer forma, é um desafio muito importante, muito grande, que nós temos que enfrentar. O desafio de avaliação da viabilidade técnica das misturas, especificamente aqui estou falando do biodiesel, nós temos que correr para poder conseguir fazer isso no tempo mais adequado para que a gente possa cumprir a lei. Esse desafio é grande, a gente precisa trabalhar e precisamos dessas contribuições, então convoco a todos aqui desse foro, que estou vendo pessoas extremamente qualificadas, que eu conheço e que a gente trabalha junto há muito tempo. A gente precisa e vai convocar todos vocês para participar desse processo, para que a gente possa conseguir as soluções da melhor forma. Então, isso irá acontecer, nós temos um cronograma de trabalho para o primeiro semestre deste ano, para o segundo semestre desse ano, ao longo do ano de 2026 também, para colocar de pé os mandatos que vão entrar em 2027, e fica aqui à disposição para a gente poder conversar e tratar desses temas da forma mais objetiva possível e mais rápida possível. É essa a mensagem que eu queria trazer. Obrigado a todos.